Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez agradecemos, e é preciso que agradeçamos a Deus, em especial e acima de tudo, pela graça da vida, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu pela eternidade para a nossa administração. Gratidão a Deus por ter nos concedido mais uma oportunidade no corpo físico, mais uma oportunidade matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra. Porque aqui nós nos encontramos em processo educativo, aqui nós nos encontramos realizando a nossa evolução, o nosso despertar espiritual. Gratidão a Deus por tudo isto, gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Gratidão aos espíritos amigos, estes abnegados mensageiros do Cristo que constantemente estão caminhando conosco, nos auxiliando em nossos processos de escolhas. Gratidão, por último, a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada que mais uma vez se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais este momento de estudo, mais este momento de esclarecimentos acerca do Evangelho de Jesus. Muito obrigado por sua presença, por sua participação, por seus comentários, por compartilhar a luz do Evangelho. Então hoje aqui nos encontramos mais uma vez, dando continuidade aos nossos estudos e esclarecimentos, comentários acerca da prece na obra de André Luiz. Então hoje trouxemos como base para as nossas reflexões o capítulo de número 30 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, pelo título do livro, é possível nós já identificarmos acerca do assunto mediunidade. Então nós encontramos no capítulo de número 30, que é o último capítulo deste livro, últimas páginas, que é o título do capítulo, uma mensagem curta, uma mensagem bem sucinta do próprio André Luiz, mas ao mesmo tempo profunda em esclarecimentos. Mas já que o livro trata acerca de mediunidade, é importante que leiamos e que comentemos, antes da prece de André Luiz, que encerra este livro, ensinamentos do instrutor desta obra, por nome Aulus, um dos instrutores, por nome Aulus, que ele nos esclarece neste capítulo número 30, acerca de mediunidade. É lógico que em todos os outros capítulos, desde o prefácio de Emmanuel e os capítulos de 1 até o 29, nós encontramos ensinamentos e esclarecimentos fabulosos acerca de mediunidade. Mas aqui neste capítulo número 30, onde encontramos essa prece de André Luiz, também Aulus nos ensina acerca de mediunidade. E ele começa este capítulo número 30 nos falando da seguinte maneira, nos conclamando: vejam que a mediunidade como instrumentação da vida, a mediunidade como instrumentação da vida surge em toda parte.
Então aqui Aulus já começa nos chamando a atenção acerca de mediunidade como instrumentação da vida, e nós encontramos a mediunidade em todas as partes. E aí ele cita algumas figuras, algumas personagens na condição de criaturas humanas, inseridas aqui na humanidade, inserida em toda parte aqui na Terra, e ele começa nos lembrando acerca do lavrador. Então ele diz: o lavrador é o médium da colheita. Ao mesmo tempo, a planta é o médium da frutificação, e a flor é o médium do perfume. Então, simbolicamente falando, aqui conforme nos lembra Aulus, em toda parte aqui na Terra, nós encontramos esta instrumentação, ou este instrumento que conhecemos com o nome médium. Nós encontramos na figura do lavrador, nós encontramos na figura da planta, nós encontramos na figura da flor, e ainda ele diz: em todos os lugares damos e recebemos. É exatamente o papel do médium, esta ponte que serve de ligação entre dois mundos, é este fio condutor destas energias que nós não enxergamos. Então é por isso que ele diz que em todos os lugares damos e recebemos, filtrando os recursos que nos cercam e moldando-lhes a manifestação segundo as nossas possibilidades. Então, em todos os lugares, em todos os momentos, onde quer que estejamos, exercendo o papel que for na sociedade, aqui na humanidade, nós recebemos e damos constantemente. Nós filtramos os recursos que nos cercam e moldamos estes recursos de conformidade com as necessidades do ambiente, de conformidade com as nossas necessidades. E aí ele acrescenta: possuímos no artífice o médium. Então, possuímos no artífice o médium de preciosas utilidades, da devoção com que se consagra ao trabalho, nasce elevada percentagem de reconforto à civilização. Da mesma forma, ele acrescenta que nós encontramos na figura do escultor, nós encontramos a figura do médium. Eis o escultor na condição de médium da obra-prima. A arte é a mediunidade do belo, em cujas realizações encontramos as sublimes visões do futuro que nos é reservada. Aqui, lembra Aulus, aqui temos os varredores. Então aqui ele citando e lembrando algumas figuras no nosso meio social, como simbolicamente estes médiuns, ele traz para nós um lembrete daqueles que cuidam da limpeza de uma cidade, que ele colocou aqui e os denominou como varredores. Disse com respeitoso acento: valiosos médiuns, lembra Aulus, que os varredores são valiosos médiuns da limpeza. Então, no nosso meio social, nós encontramos em todas as figuras esta condição de médiuns. E aí ele caminha um pouco mais e vai até o Fórum da Justiça. E aí ele lembra: vemos aqui o fórum onde o juiz é o médium das leis. Então vemos, lembra Aulus, temos e vemos aqui no fórum o juiz como sendo o médium das leis. Todos os homens
todas as criaturas humanas, em suas atividades, profissões e associações, são instrumento das forças a que se devotam. Então aqui, depois de citar algumas figuras, algumas personagens, como ele começou falando acerca do lavrador, falou até mesmo da planta, da flor, nos chamou a atenção em relação ao artífice ou aquele artesão, bem como acerca do escultor, nos falou acerca do varredor de rua, aquele que cuida ou aquelas que cuidam da limpeza, bem como o juiz como sendo o médium da lei. Então todas as criaturas em suas atividades, profissões e associações são instrumentos das forças a que se devotam. Produzem de conformidade com os ideais superiores ou inferiores. Então aqui ele lembra que em todo e qualquer lugar onde nós nos encontrarmos, nas nossas atividades, nas nossas profissões, nas associações que realizarmos, nós somos instrumentos das forças a que nós devotamos. Nós iremos produzir e produzimos e produziremos sempre de conformidade com as ideias ou com os nossos ideais superiores ou inferiores em que nós nos inspiramos, atraindo os elementos invisíveis que nos rodeiam conforme a natureza dos sentimentos e das ideias de que nós nos nutrimos. Então assim, Aulus vai nos chamando a atenção e nos ensinando acerca deste intermediário entre mundo material e mundo espiritual, nos mostrando que todos nós, onde nós nos encontrarmos, mesmo que não saibamos, mesmo que não pratiquemos ostensivamente a mediunidade, mas de uma forma ampla, todos nós somos médiuns, porque nós compartilhamos, nós recebemos, nós transmitimos constantemente energias, pensamentos que são energias, sem sombra de dúvida é matéria, e assim sucessivamente. E aí, Aulus, nas anotações de André Luiz, através de Chico Xavier, chega até a nossa família, falando acerca de mediunidade. Aí você pode questionar o que tem que ver família com mediunidade. Tudo a ver, conforme nos explica este instrutor espiritual. Então ele diz da seguinte maneira, que a família em especial, a família consanguínea, não deixando, é lógico, de aplicar isto também de uma forma mais ampla, na família de uma forma ampla, mas aqui ele fala da família consanguínea, que é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação. Então a família é uma reunião de almas em processo de evolução. A criatura humana, na roupagem masculina, bem como na roupagem feminina, conforme aqui nos lembra Aulus, o homem e a mulher, abraçando o matrimônio por escola de amor e trabalho, honrando o vínculo dos compromissos que assumem perante a humanidade universal, nele se transformam em médiuns da própria vida, responsabilizando-se pela materialização a longo prazo dos amigos e dos adversários de ontem, convertidos no santuário doméstico em filhos e irmãos,
Sem sombra de dúvida, conforme nos lembra aqui a nossa irmã Eliane Quaresma, tudo está conectado. Então aqui, Aulus nos falando acerca da família, nos falando acerca do papel nosso nesta micro-sociedade que é a família, na condição de homem e mulher, co-criadores de Deus, que nós somos os responsáveis pela materialização a longo prazo, nesta condição de médiuns da vida. Nós somos os responsáveis por esta materialização a longo prazo dos amigos e dos adversários de ontem que aparecem no nosso agrupamento ou ressurgem no nosso agrupamento familiar na condição de filhos, na condição de irmãos. Então, sem sombra de dúvida, conforme nos dizem os espíritos mais esclarecidos, aqueles mais esclarecidos acerca do assunto, em especial para a mulher, naquele período de gestação, que a gestação seria uma mediunidade, ou exercício de uma mediunidade, ou aquela mediunização a longo prazo, que via de regra, este processo mediúnico que conhecemos com o nome de gestação, onde a mente da mãe está ali conectada com a mente do reencarnante, o espírito reencarnante, que está ali no seu ventre, que esta conexão começa, conforme nos dizem os espíritos superiores, esta conexão ou reconexão começa mesmo antes do início da gestação. Então aqui eles nos chamam a atenção sobre isto, sobre este trabalho mediúnico a longo prazo para a materialização de uma criatura, ou a rematerialização de um espírito num corpo denso aqui na Terra, que seria um trabalho mediúnico de materialização a longo prazo. E aí Aulus acrescenta: a paternidade e a maternidade, dignamente vividas no mundo, constituem sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra, pois através delas, seja da paternidade e da maternidade, a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Além do lar, lembra Aulus, além do lar, será difícil identificar uma região onde a mediunidade seja mais espontânea e mais pura, de vez que na posição de pai, na posição de mãe, o homem e a mulher, realmente credores destes títulos, aprendem a buscar a sublimação de si mesmos na renúncia em favor das almas que, por intermédio deles, se manifestam na condição de filhos. Então, assim, Aulus nos esclarece acerca do papel nosso aqui na Terra, na condição de pais, na condição de mães aqui na Terra. E aí ele encerra estes esclarecimentos acerca de mediunidade envolvendo a família da seguinte maneira: que a família física pode ser comparada a uma reunião de serviço espiritual no espaço e no tempo, cinzelando ou aprimorando, esculpindo corações para a imortalidade. E sem sombra de dúvida que este trabalho, conforme aqui nos fala Aulus, este trabalho no agrupamento familiar realizado de forma responsável, com renúncia, com amor, com fraternidade, se aplica da mesma forma a aqueles e aquelas pais e mães
pelo coração, não apenas na condição consanguínea, mas também os pais pelo coração. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação ou com estes esclarecimentos acerca de mediunidade, envolvendo todos os setores da sociedade, todos nós em nossos trabalhos, nas nossas profissões, onde quer que estejamos, mesmo que não saibamos, estaremos sempre trabalhando mediunicamente, se assim podemos dizer, e aprendendo sempre uns com os outros. E na sequência, recitaremos a prece de André Luiz, porque neste momento, no encerrar deste livro, o instrutor Aulus pediu para que André Luiz fizesse a prece de agradecimento. E assim, André Luiz se dirigiu a Jesus. Senhor Jesus, faze-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor. Senhor Jesus, faze-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor. Acrescenta, Senhor Jesus, os tesouros da sabedoria nas almas que se enfraquecem, ou melhor, que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Então, acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem, que crescem constantemente no amparo aos semelhantes. E ainda André Luiz pede a Jesus, ajuda, Senhor Jesus, aos que se despreocupam de si mesmos, distribuindo em teu nome a esperança e a paz. Ajuda, Senhor Jesus, a estes e aqueles que esquecem de si mesmos para ajudarem aos outros mais necessitados. E ainda ele pede, ensina-nos, Senhor Jesus, a honrar-te, os discípulos fiéis com o respeito e o carinho que lhes devemos. E ainda ele diz, extirpa, Senhor Jesus, do campo de nossas almas a erva daninha da indisciplina e do orgulho, para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Sem sombra de dúvida que todos nós precisamos deste auxílio, deste esclarecimento, desta sustentação, para que possamos extirpar, ou seja, cortar do centro da nossa alma ou do campo das nossas almas as ervas daninhas da indisciplina, do orgulho, da vaidade, da arrogância, da prepotência e assim sucessivamente. E ainda André Luiz diz da seguinte maneira, não nos deixes, Senhor Jesus, confiados à própria cegueira, e nos guie o passo no rumo daqueles companheiros que se elevam, humilhando-se, e que, por serem nobres e grandes diante de ti, não se sentem diminuídos e em se fazendo pequeninos a fim de nos auxiliar. Então aqui André Luiz nos chama atenção nesta prece em relação àqueles companheiros e companheiras de jornada, irmãos e irmãs de jornada, que se esforçam constantemente, que se apequenam para que nós possamos crescer. Então ele diz, pede por estes companheiros que se humilham e que servem com tanta grandeza diante de Jesus para que nós possamos crescer. E aí ele encerra esta prece dizendo, glorifica-os. Glorifica, Senhor Jesus, a estes companheiros abnegados que nos auxiliam tanto, coroando-lhes a fronte com os teus lauréus de luz. Então assim André Luiz encerra esta prece e que o Senhor Jesus possa
nos auxiliar, nos amparar na nossa jornada de esclarecimento, na nossa jornada de aprendizado, na nossa jornada de fraternidade. Até breve, meus irmãos e irmãs. Muito obrigado por sua presença, por sua participação. Muito obrigado por nos auxiliar assim na semeadura do Evangelho, na semeadura da boa semente, que esta semente que estamos semeando possa germinar em nossos corações. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor.